Fato, o maior peixe ósseo do mundo é o peixe-lua. Sua massa pode chegar a mais de 2 toneladas. Como diz um amigo meu, é muito sushi. Eu sou o Luiz e você está no Drone Physics. Olá, pessoas! Então, finalmente, saímos da cinemática e vamos entrar na dinâmica, tá? Então, a cinemática, ela estava preocupada em descrever os movimentos, né? Onde dava sempre a aceleração e você descrevia o que estava acontecendo. A dinâmica, ela vai se preocupar com as causas do movimento, né? Então, vai ter leis de força, né? Vai estar muito relacionado com a ideia de força. E aí você vai poder, a partir das forças que atuam em um corpo, você consegue descrever qual é o movimento desse corpo. Vamos escrever isso aí, então. Quando eu falo vamos escrever, significa vamos escrever. Não é eu escrevo, vocês ficam olhando, tá? Então, até o presente momento, estávamos na cinemática, né? Onde, né, descrevíamos o movimento sem se preocupar com as causas, né? Então, isso é a cinemática, né? Então, a partir de agora, entramos na dinâmica. Então, a partir de agora, estamos na dinâmica, né? Onde estudamos as causas do movimento. Beleza? Então, é isso aí. Vamos continuar. Coloca aí. Para isso, utilizaremos as chamadas leis de Newton, tá? São 3 leis, tá? Então, vamos começar com a primeira lei de Newton, também chamada lei da inércia. Tá? Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que ela diz? A lei da inércia, ela diz o seguinte: um corpo, vamos botar entre aspas aqui, né? Um corpo manterá o seu estado fundamental, vírgula, isto é, o que é o estado fundamental, né? Repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que forças externas atuem sobre ele, tá? Então, essa é a primeira lei de Newton, né? Então, ela vai definir algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, ela vai definir qual que é o estado fundamental de um corpo. E ela vai falar que os estados fundamentais de um corpo é ou repouso ou movimento retilíneo uniforme, né? Então, isso é interessante, porque na época de Newton, né? Na verdade, esse trabalho começa com Galileu, né? Mas mais ou menos nessa época aí, e para trás, se acreditava que se um corpo estava mexendo, estava se movendo, era porque tinha forças atuando sobre ele, né? Então, somente forças atuando no corpo seria a causa do movimento, né? Os trabalhos de Galileu veio mostrar que não. Se não tiver força sobre um corpo, ele vai ficar, claro, ele pode ficar parado, porém ele também pode estar em movimento retilíneo uniforme. E aí ele escreveu até um livro sobre isso, que é chamado Diálogos sobre Dois Mundos, eu acho, né? De um cara fazendo várias experiências mentais. O que acontece se eu fizer isso? E se eu fizer isso? E dentre essas histórias ele fala de uma grande rampa, né? E botar uma bola lá para girar e fazer essa rampa, né? Fazer ela primeiro ser um U, né? Ser bem curva, e depois você ir abaixando essa rampa pouco a pouco, né? E a conclusão que ele chega é que quanto mais você abaixa a rampa, mais longe você vai. No caso ideal, se não tiver força de atrito, você deveria ir para sempre, né? Então, essa primeira lei de Newton é completamente baseada no trabalho de
Galileu Galilei. Vamos até escrever isso aí, né? Então, esta lei é baseada no trabalho, né, de Galileu, né, sobre o movimento dos corpos, tá ok? Então essa lei chama lei de Newton, mas na verdade deveria chamar lei de Galileu, porque foi ele que escreveu ela bonitinha a primeira vez. Ah, outra coisa que a gente precisa falar aqui também, né? Ela também iguala, né, o movimento retilíneo uniforme ao repouso, né? Então isso é muito interessante, né? Então o movimento retilíneo uniforme e o repouso são exatamente a mesma coisa do ponto de vista dinâmico, né? Então ambos vão ser considerados referenciais inerciais, né? Ambos são considerados referenciais inerciais, né? Então, como eu já disse antes também, você pode até botar aqui entre parênteses, né? Antes disso, né? Todo movimento era considerado como resultante de forças, né? Então, antes do Galileu e antes da formulação precisa do Newton, se um corpo estava mexendo, estava se movendo, tinha uma força atuando. Parava de mover porque acabou a força. Isso é parecido quando você empurra uma cadeira, né? Mas na verdade é o contrário, né? A cadeira só para porque tem força atuando para ela parar, que é a força de atrito, né? Então, o Galileu vai falar que o movimento retilíneo uniforme e o repouso são exatamente equivalentes, tá? Se você der um peteleco numa coisa no espaço assim, né? Ela vai ir andando para sempre, nunca vai parar, né? Então, eles são os referenciais inerciais, e os referenciais inerciais são muito importantes, que eu já falei, são aonde as leis de Newton valem, né? Então, as leis de Newton só valem para os referenciais inerciais. Antes da gente falar da segunda lei de Newton, propriamente dita, a gente precisa definir algumas coisas. Por exemplo, força. O que é força, né? Então, força vai ser definido da seguinte forma. Força é tudo aquilo que... Você pode ir pensando também o que é força aí. Na sua opinião, o que é força? Pensa aí, como você responderia essa pergunta por extenso, bonitinho. Pause o vídeo e responda. Depois vem cá conferir. Então, força é tudo aquilo que pode causar deformação, né? Essa é a máxima latinha, né? Equilíbrio, né? Ou variação do movimento. Então aqui tem uma coisa bem interessante que fala que a força pode causar variação do movimento, mas não que ela é necessária para causar o movimento em si, né? Porque o movimento retilíneo uniforme, ele não precisa de força, né? Ele é um referencial inercial. Então, a força vai ser aquilo que causa deformação, equilíbrio ou variação, né, do movimento. Outra grandeza importante aqui, massa. O que é massa, né? Como você classificaria o que é massa, né? Então, vamos fazer um experimento mental. Pensa numa pedra, bem grande, né? Uma pedra. E tem outra pedra exatamente igual a ela. Então, você empurra essa primeira pedra, né? Você precisa fazer um certo esforço ali para ela se mexer. Depois, você empurra a segunda pedra, né? Você tem que fazer exatamente o mesmo esforço para ela se mexer, né? Aí você põe uma pedra em cima da outra, né? E você agora tenta empurrar as duas ao mesmo tempo. Você vai perceber que você precisa do dobro de esforço para ela se mexer, né? Então, a massa vai vir como sendo uma medida de inércia do corpo, tá? O que significa isso? Inércia, né? Ela mede a resistência do corpo a alterar o seu estado fundamental, né? Então, essa pedra parada, você tenta empurrar ela, então quanto mais massa, mais difícil vai ser de parar, de botar essa pedra para mexer, né? Mesma coisa ao contrário, né? O movimento retilíneo uniforme também é um estado fundamental. Então, se a pedra está vindo na sua direção, né? Imagina que um gigante jogou a pedra em você, né? Então, um gigante jogou a pedra em você, você vai ter que fazer uma força boa para parar essa pedra, né? Pensando num pedregulho aí, né, de 1 metro quadrado, vai pesar quase 500 quilos, né? Então, você provavelmente será esmagado, mas pelo bem da ciência, tá ok? Então, o que é a massa? Massa é o quê? Mede a inércia de corpo, é uma medida da inércia, é uma medida da
inércia do corpo. Beleza? Então, mede a resistência do corpo à alteração do seu estado fundamental. Lembrando que o estado fundamental está definido na primeira lei de Newton, ok? Então, essa é a massa, né? Então, você tem ideia de força e você tem ideia de massa. Agora sim, a gente pode escrever a segunda lei de Newton, tá ok? O que a segunda lei de Newton vai me dizer, né? Então, considera que você tem, por exemplo, um dinamômetro, né? Um dinamômetro, né? Então, considere que temos um dinamômetro. O que é um dinamômetro? O dinamômetro nada mais é que um equipamento para medir força, né? Então, do mesmo jeito que uma régua é feita para medir distância, comprimento, o dinamômetro é feito para medir força. Então, considera que a gente tem um dinamômetro aí, né? Então, ele pode ser construído através de uma mola, né? A deformação da mola é proporcional à força, né? Então, se aplicamos uma unidade de força, em um corpo, né? Notamos que ele desenvolve uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Então, isso é simples fazer. Você pega um objeto qualquer, uma borracha, por exemplo, né? Desse tamanhozinho. Pega um dinamômetro, né? Dinamômetro que eu falei é um objeto que tem uma molinha que vai poder, né, dar uma graduação da força. Aí você faz dar uma unidade de força ali, né, arbitrária, e ele vai ter uma aceleração de 1, né? Se dobrarmos a força, né, ou seja, né, no dinamômetro aponta uma força de 2, né? 2 unidades. Né? Nem falei qual unidade ainda, mas supondo 2 unidades. O que vai acontecer? Você vê que você faz mais força para puxar esse objeto, a aceleração vai dobrar, né? Então, a aceleração também dobra. Então, daqui a gente já tira uma conclusão, né? Então, conclusão 1. Força e aceleração são grandezas... como é que eu vou falar mesmo? Esqueci. Lembrei. Diretamente proporcionais. Aumentou um, aumenta outro. Beleza. Agora pega esse dinamômetro e, em vez de você pega outra borracha exatamente igual, bota em cima dela. Né? E você aplica a mesma força. Né? Então, se você aumenta a massa, a aceleração vai diminuir. Né? Então, vamos escrever isso aí, né? Utilizando o dinamômetro novamente, né, notamos que se aumentarmos a massa, né, sem variar a força, a aceleração diminui, né? E como diminui? Como? Diminui inversamente proporcional, né? Podia ser inversamente proporcional ao quadrado, podia ser ao cubo, podia ser um logaritmo, só que no nosso caso é só inversamente proporcional, tá? Né? Então vamos escrever isso aí. A aceleração diminui. E mais ainda, né? mais ainda. Diminui de maneira inversamente proporcional à massa, né? Então, um exemplo bem simplesinho. Amarra um dinamômetro, puxa um corpo. Ele dá com uma certa força, puxa o corpo, ele dá uma aceleração. Dobra a força, dobra a aceleração. Aumenta a massa, a aceleração cai. Se triplicar a massa, a aceleração cai para 1/3. Então, diretamente proporcional à aceleração, inversamente proporcional à massa, né? Então, a gente pode esquematizar matematicamente, né? Então, coloca aí. Matematicamente, como é que a gente fica essa belezinha de equação? Né? A gente tem a seguinte coisa: força
Vou botar aqui um R, que ela deve ser resultante, né? Tem que considerar todas as forças. É igual a massa vezes aceleração. Massa é um escalar, aceleração é um vetor, então força é obrigatoriamente um vetor, tá? Então, unidade de massa é quilograma, unidade de aceleração, tudo no SI, viu? É metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade de força é obrigatoriamente quilograma vezes metro sobre segundo ao quadrado, tá? E isso a gente define como sendo Newton, em homenagem ao Newton, né? Aqui vou deixar bem claro, até mudar de cor aqui. Vou deixar bem claro só que isso tudo aqui é no Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, essa é a segunda lei de Newton. Ela diz como uma força afeta um corpo. Afeta provocando uma aceleração que, por sua vez, é inversamente proporcional à massa do corpo. Belezinha? Então, vamos continuar aqui. Vamos escrever aqui em função da aceleração, para ficar bem claro, né? Só isolar a aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é força sobre massa, né? Então, isso aqui é bom para resumir bem a nossa discussão lá. O que eu falei? Né? A aceleração que o corpo vai desenvolver vai ser diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Aqui está bem claro isso, tá? Então, vamos escrever aí na frente, a aceleração diretamente proporcional à força, inversamente proporcional à massa. Eita. Diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. E do outro jeito lá parece que eu falei que a força era inversamente proporcional à massa, mas não, né? Que é inversamente proporcional à massa é a aceleração. Belezinha? Então, essa é a segunda lei de Newton. Vamos então para a terceira lei de Newton. Antes de entrar na terceira lei de Newton, vamos falar aqui da diferença de peso e massa, porque é um motivo de bastante confusão, tá? Qual que é a questão? É muito comum você querer falar assim, meu peso é 10 quilos, tá? Esse tipo de informação tá errado. Porque peso é força, tá? A primeira coisa que a gente precisa colocar é que peso é força. Tá? Tem até um nome muito especial para isso, força-peso, ó que beleza. Peso é força, né? Então, peso é medido em Newton, massa é medida em quilo. Mas qual que é a diferença dos dois, né? Além da unidade, né? O que acontece? Todo corpo perto da superfície da Terra, né? Na verdade, perto de um corpo maior, cuja interação gravitacional seja forte, seja o Sol, seja Júpiter, ou até mesmo a Lua, vai ter um peso, né? Que é o produto da sua massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então, massa vezes aceleração é força. Por isso que peso é força. Então, a gente pode até colocar aqui, né? O peso já é dado pela letra P com uma setinha para indicar bem que é uma força e força vetor, é dado simplesmente por mg, né? Ou de maneira mais precisa ainda, né? mg j chapéu menos, né? Aí já estou definindo, né? Que o meu eixo y está para cá. Então, o peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a massa é uma característica intrínseca do corpo. Ou seja, sua massa não muda em lugar nenhum. O seu peso muda, porque depende do campo gravitacional que você está. Claro, para o dia a dia nosso, aqui o G sempre é o mesmo, né? Mas para um astronauta, ou mesmo para experimentos muito sensíveis, né? No qual a gravidade da Terra não é uniforme, né? Ela vai mais ou menos 9,8, mas, né? No Polo Norte, no Polo Sul, ela é mais forte, perto do Equador ela é mais fraca, né? Tem esses detalhes, né? Então, vamos escrever aqui assim, né? A massa é uma característica intrínseca do corpo, né? Então, nasceu com o corpo, assim, né? É do corpo e acabou, não importa onde ele está, né? Já o peso depende, né? Da
força gravitacional agindo sobre a massa, né? Naturalmente, próximo à superfície da Terra, nosso peso também é basicamente constante, né? Nossa massa é sempre constante e o nosso peso é quase constante, beleza? Tá? Então isso tem que ficar bem claro, né? Para não ter confusão. Peso é força, massa é massa. Massa é quilograma, peso é Newton, tá? Então essa expressão aqui, vou até circular ela sei lá, dessa caneta colorida aqui, para a gente guardar e saber diferenciar isso aqui sempre, né? Então, olha que porcaria. Pronto, ficou melhor. Belezinha? Então agora sim, vamos escrever aí. Terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton também é chamada de par ação e reação, né? O que ela diz? Ela diz o seguinte: toda ação provoca uma reação, né, de mesma intensidade e sentido oposto, né? Então, basicamente, é isso aqui, né? Só que tem que ficar claro um detalhe, né? Agindo em corpos diferentes, tá? Então, às vezes acaba tendo muita confusão, porque a gente fala assim, pô, eu empurro, né? Se eu empurro para lá, faço uma força de 10, então ele faz uma força de menos 10, então 10 com menos 10 é 0, né? Só que a gente tem que deixar bem claro que age em corpos diferentes isso, né? Então, quando eu empurro uma cadeira com uma força de 10 newtons, a cadeira me empurra de volta com uma força de menos 10 newtons, né? Considerando, né? Você pode fazer pode fazer aqui, por exemplo, ó, eixo X positivo está para a direita. Então, se eu empurro a cadeira para a direita, mais 10. Aí ela vai empurrar com 10 para a esquerda, que é menos 10. Então, está agindo em corpos diferentes. Então, se a gente não deixar isso bem claro, pode causar confusão, né? Vou dar um exemplo que eu adoro. É o exemplo do burro pensante. Então, coloca aí. Exemplo, burro pensante. Tá. Vou fazer um desenho aqui, espera um minuto. Tá aí o meu querido burro, né? Vamos botar lá que ele está pensando, né? Então, considera o seguinte. Este burro, ele estudou um pouco de física. Então, ele estudou a terceira lei de Newton. E ela diz o seguinte. Toda reação, né, toda força aplicada em um corpo vai fazer uma reação, que é uma força aplicada no outro corpo, né? De mesma intensidade, porém, né, de sentido oposto. Então, o que ele pensa? Ele pensa assim, eu não vou puxar essa carroça. Por que eu não vou puxar essa carroça? Porque toda força que eu fizer nessa carroça vai fazer uma força exatamente igual, só que no outro sentido. E eu nunca vou sair do lugar. Para que eu vou me esforçar? Se eu faço uma força de 10 nessa carroça, a carroça faz uma força de menos 10 em mim e a gente nunca sai do lugar. Tá? Esse é o pensamento do burro. Por que o burro está errado? Né? Qual é o erro do burro aí? Isso é importante vocês pensar. Então, pausem o vídeo aí e tenta descobrir qual que é o erro desse burro. Pausou, vai pensando, tá? Vou falar a resposta. Já chegaram à conclusão? Beleza. Então, vou supor que vocês pausaram e pensaram pelo menos uns 2 minutos, 3 minutos sobre isso. Se não pensou, tá em tempo ainda. Pausa o vídeo. Beleza. O erro do burro, na verdade, não tem erro nenhum no pensamento dele do fato de que toda a força que ele fizer na carroça, realmente a carroça faz nele. Só que ele esquece que ele não vai aplicar a força na carroça. Ele vai aplicar a força no chão, né? Ele vai pisar e fazer uma força para trás no chão. E o chão vai fazer uma força ao contrário sobre ele, né? Então, força do chão, força. Esse é o par ação-reação, né? Então, ele vai empurrar o chão para trás,
e o chão vai empurrar ele para frente. Então o burro vai para frente, tá? Então o par ação-reação que faz ele se mexer está aqui e não na carroça, né? Na verdade, como ele está acoplado com a carroça, né? Isso aqui pode ser considerado um sistema só, mas é verdade. A força que ele faz aqui, a carroça faz para lá. Só que aí ele faz a força no chão, né? E a força de atrito da pata dele com o chão faz o burro se mover, tá ok? Belezinha? Então, essas são as 3 leis. Não, mentira, né? Vamos matematizar isso aí, né? Matematizar, né? Então, matematicamente, como é que a terceira lei de Newton se expressa? Expressa a seguinte forma. A força que o corpo 1 sofre devido ao corpo 2, tá? Então, isso aqui é uma notação que vocês precisam, né, depois de escrever. F12 é a força que o corpo 1 sofre, né? Sempre o primeiro índice é quem está sofrendo. A força que o corpo 1 sofre devido ao corpo 2 é exatamente igual à força que o corpo 2 sofre devido ao corpo 1, né? Só que com sinal trocado, tá? Então, essa aí é a expressão matemática do par ação-reação. Então, isso aqui forma par ação-reação, tá? Então, vamos colocar aqui, né? Então, coloca aí. O que é F12? Para ficar bem claro. F12 é força sofrida por 1 devido ao corpo 2, tá? Então, você sempre coloca o primeiro índice quem está sofrendo a força, né? Então, e o segundo índice você coloca quem está realizando a força, tá? Então, essa é a expressão matemática para o par ação-reação, né? Daqui, naturalmente, se você passar isso aqui para cá, você vai ter aqui F12 mais F21 é obrigatoriamente 0, né? Só passar para a esquerda o F21. Belezinha? Então, essas são as 3 leis de Newton. Opa! Agora a gente vai passar um bom tempo fazendo aplicações, exercícios e tal, né? Vamos botar isso em prática. Beleza? Então, nos vemos na próxima aula.